Por favor, abra. Está a 20 graus. Ela gritava, a voz embargada pelo choro e pelo frio que cortava a carne como navalhas invisíveis. Naquela noite, uma onda polar histórica havia despencado sobre Curitiba, transformando cada esquina da cidade em um túnel de gelo e cada alento em uma nuvem densa de vapor que desaparecia no ar congelado. Mas o que Elias Vasconcelos viu ao abrir seu portão monumental mudaria para sempre a vida daquele homem e revelaria segredos tão profundos que o fariam questionar tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo. Assista até o final para desvendar cada camada dessa história. Depois me conta nos comentários, dando uma nota de 0 a 10 para essa jornada. E se essa história te tocar, se inscreve no canal para apoiar meu trabalho. Eu conto com você. O vento implacável e gélido dançava uma sinfonia macabra pelas ruas do Batel, em Curitiba. Era um inverno sem precedentes, onde até mesmo os pinheiros robustos da cidade pareciam encolher sob o peso da geada. As mansões de luxo, com suas luzes mornas e janelas reluzentes, criavam um contraste brutal com a miséria invisível que se esgueirava pelas frestas da metrópole, uma miséria que poucos ousavam enxergar. Dentro de uma dessas fortalezas de vidro e concreto, Elias Vasconcelos, um magnata da construção civil, observava o espetáculo sombrio da cidade congelada. Aos 60 anos, Elias era a imagem de um homem quebrado por dentro, habitando um monumento à sua própria fortuna e ao seu isolamento autoimposto. Sua vida era uma coleção vazia de bens materiais e uma montanha de arrependimentos. Viúvo há mais de uma década, ele carregava o fardo de ter perdido o único filho em um acidente trágico, uma culpa silenciosa que o corroía dia após dia. A fortuna, construída com uma ambição voraz que não poupava ninguém, parecia agora um castelo de areia, desmoronando lentamente a cada momento de solidão. Elias passava suas noites em seu escritório particular, um copo de uísque envelhecido na mão, os olhos fixos na paisagem gelada lá fora, sentindo o vazio de uma existência que ele havia julgado vencida. Ele se via como um rei em um reino de gelo, incapaz de sentir calor, incapaz de amar. Seu coração, assim como a cidade lá fora, parecia ter congelado há muito tempo. Ele havia construído um império, mas vivia em uma prisão de ouro, onde o único som constante era o eco de sua própria solidão. O silêncio era uma parte tão intrínseca da mansão de Elias, quanto suas paredes de mármore e seus lustres de cristal. Era um silêncio sepulcral, interrompido apenas pelo crepitar da lareira ou pelo tilintar ocasional de gelo no seu copo de uísque. Mas naquela noite, algo quebrou a melancolia familiar. Um som fraco, quase imperceptível a princípio, flutuou através do isolamento das janelas à prova de som. Um choro infantil. Elias, acostumado à quietude absoluta de seu mundo particular, quase o ignorou, atribuindo-o ao vento ou à sua própria mente cansada. Mas a persistência daquele som, um lamento pequeno e desesperado, era impossível de descartar. Era um fio invisível que o puxava, contra sua vontade, para fora de sua torre de marfim. Ele se levantou da poltrona de couro, o uísque balançando perigosamente no copo, e caminhou até a janela panorâmica que dava para a rua. Lá no portão imponente de ferro forjado que guardava sua privacidade com uma ferocidade quase intimidadora, havia uma silhueta, pequena, tão pequena que mal se destacava contra a escuridão da noite. Era uma menina, talvez uns 8 anos, batendo com as mãos miúdas e roxas contra as barras frias. Ela estava envolta em um casaco fino que mal a protegia do frio cortante, uma camada patética contra os 20 graus negativos que rasgavam o ar. Seus lábios estavam roxos, e seus olhos grandes e assustados eram um abismo de desespero que parecia sugar toda a pouca luz que ainda restava na noite. "Por favor, abra! Está 20 graus!" Ela gritava, a voz embargada pelo choro e pelo frio, mal audível através da espessa janela. Elias sentiu um misto de raiva e curiosidade. Quem, em sã consciência, deixaria uma criança na rua naquela temperatura infernal? Ele desceu as escadas em passos pesados, cada degrau de mármore ecoando a perturbação em sua mente. A raiva
era uma emoção familiar para Elias, mas a curiosidade, um sentimento há muito adormecido, era mais estranha, mais inquietante. Ao chegar ao portão, a luz fria da mansão, projetada pelos holofotes de segurança, revelou o rosto da menina. E Elias sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo, um soco no estômago que o deixou sem ar. A respiração congelou em seus pulmões. Aqueles olhos. Os olhos da menina, arregalados e cheios de lágrimas congeladas, eram idênticos aos da mulher que Elias amou na juventude, antes que a ambição e a busca implacável por poder o cegassem. Lúcia. O nome ecoou em sua mente como um sino distante. Em suas mãos trêmulas, a menina segurava uma boneca de pano velha e surrada, com um vestido desbotado e um botão de olho solto. O tempo a havia maltratado, mas Elias a reconheceria em qualquer lugar. Era uma boneca idêntica àquela que ele havia dado à sua primeira namorada, Lúcia, há mais de 40 anos. Uma peça simples feita à mão, que simbolizava um tempo de inocência e amor que ele havia varrido para debaixo do tapete de sua memória. Meu nome é Isadora, ela disse, a voz quase um sussurro, mal audível acima do uivo do vento. A vovó Lúcia disse que, se algo acontecesse, eu deveria procurar o Elias da Rua das Palmeiras. Você é ele? A Rua das Palmeiras. O nome do bairro humilde onde Elias cresceu, onde Lúcia viveu, e de onde ele havia fugido para construir seu império, jurando nunca mais olhar para trás. A boneca, a Rua das Palmeiras e aqueles olhos eram o elo impossível que o arrastava de volta a um passado que ele havia sepultado com todas as suas forças, um passado que ele pensou ter aniquilado. Mas não podia estar mais enganado, e isso era só o começo. Elias, paralisado no portão, viu o reflexo dos holofotes naqueles olhos de Lúcia. O frio que antes apenas o incomodava, agora parecia perfurar sua alma, não pela temperatura externa, mas pela onda de memórias que o invadiu. Por um instante, o magnata da construção, o homem de aço que construíra um império, se viu novamente como o jovem Elias da Rua das Palmeiras, com o coração cheio de sonhos e de um amor que ele havia trocado por concreto e ambição. A boneca de pano, surrada e desbotada nas mãos de Isadora, era a prova física de que aquele passado não estava sepultado. Estava ali, pulsando, frágil e vivo, na figura daquela criança. Ele abriu o portão de ferro forjado. O rangido metálico rompeu o silêncio da noite, e Isadora, hesitante, deu um passo para dentro, como um pequeno pássaro ferido procurando abrigo. Elias, sem saber o que dizer ou como agir, apenas apontou para a entrada da mansão. O que ele faria com uma criança? Ele não tinha ideia. Seus empregados já haviam ido embora devido ao horário e ao frio extremo, e a casa estava vazia, fria, grandiosa demais para uma menina tão pequena. Mas a visão dos lábios roxos de Isadora e o tremor incontrolável em seu corpo o fez agir por um instinto primitivo, que ele pensou ter perdido há muito tempo. Dentro da mansão, o calor do aquecimento central parecia engolir Isadora. Ela se encolheu, os olhos arregalados percorrendo a sala imensa, os móveis luxuosos, a lareira crepitante que projetava sombras dançantes nas paredes. Elias a conduziu até um sofá de couro macio, quase a forçando a sentar. Você está com frio? Ele perguntou a voz rouca, sem jeito. Era estranho para ele se preocupar com alguém que não fosse ele mesmo, ainda mais uma criança. Ele pegou um cobertor de lã virgem, pesado e macio, e o envolveu na menina. Isadora apertou a boneca de pano contra o peito, observando-o com uma mistura de medo e curiosidade infantil. Elias foi até a cozinha e, desajeitadamente, preparou um chocolate quente, algo que não fazia desde que seu filho era pequeno. Ele voltou com a xícara fumegante. Tome isso, vai ajudar no frio. Isadora pegou a xícara com as duas mãos pequenas, o vapor aquecendo seu rosto pálido. Ela bebeu devagar, os olhos fixos na boneca em seu colo. Aquele silêncio antes tão sufocante para Elias, agora parecia preenchido pela presença frágil de Isadora. Ele se sentou em uma poltrona distante, observando-a. Havia algo nela que o intrigava, além dos olhos de Lúcia.
Uma resiliência estranha para uma criança tão pequena e tão exposta. Enquanto Isadora bebia o chocolate, Elias tentou quebrar o gelo. "Quem é Lúcia para você?" ele perguntou, quase em um sussurro. A menina terminou o chocolate, limpou um bigode de espuma com as costas da mão. "Vovó Lúcia, ela era muito boa. Ela me contava histórias. Histórias sobre a Rua das Palmeiras e um menino que queria construir prédios bem altos." Elias sentiu um arrepio. A menina não estava apenas repetindo o que lhe foi dito. Ela parecia ter absorvado as histórias de Lúcia. "E onde está a vovó Lúcia agora, Isadora?" ele perguntou, a voz embargada. Os olhos grandes da menina se encheram novamente de lágrimas. Ela foi morar com as estrelas", o tio Ricardo disse. Ela abraçou a boneca ainda mais forte. "Ela me disse para procurar o Elias se algo acontecesse. Ele é o único que vai me proteger." Elias sentiu um aperto no peito. "Tio Ricardo." O nome soou como um alarme em sua mente. "E quem é o tio Ricardo?" ele perguntou, tentando manter a voz calma. Isadora se encolheu um pouco. Ele é o irmão da vovó. Ele cuida de mim agora, mas ele não gosta da boneca. Ele diz que é velha e feia." A menina acariciou a boneca de pano com ternura. Havia algo na forma como ela falou de Ricardo, um medo sutil, um desvio de olhar que Elias, com sua experiência em negociar com tubarões, não deixou passar despercebido. Ele sentiu que havia uma história muito mais sombria por trás daquela criança no seu portão, e ele estava determinado a descobrir. Naquela noite, Elias acomodou Isadora em um dos quartos de hóspedes, um cômodo luxuoso que parecia um mausoléu. Ele a viu dormir agarrada à boneca de pano e, pela primeira vez em anos, sentiu uma pontada de algo que não era vazio. Era preocupação. Era um resquício de humanidade, mas também era o começo de um grande problema. Ele sabia que Ricardo existia. Era o irmão mais novo de Lúcia, um sujeito de má reputação que Elias havia evitado como a peste em sua juventude, já um parasita. O que ele estaria fazendo agora na vida de Lúcia e, consequentemente, de Isadora? Elias não dormiu. Ele passou a noite pesquisando, usando seus contatos para rastrear qualquer informação sobre Lúcia e Ricardo. Pela manhã, a realidade bateu como um martelo. Lúcia havia falecido há poucos meses, vítima de uma doença súbita, e a mãe de Isadora, a filha de Lúcia, cujo nome Elias descobriu ser Ana, havia morrido em um acidente há menos de um ano, deixando Isadora sob a tutela de Ricardo. O termo acidente soou oco nos ouvidos de Elias. Ele sabia que na vida real nem sempre os acidentes são acidentais. Quanto mais ele investigava, mais um padrão se formava. Mortes muito próximas, uma criança órfã e um tio oportunista assumindo a guarda. Era um cenário clássico de exploração, mas o instinto de Elias dizia que havia algo a mais, algo pessoal, algo ligado ao seu próprio passado. Elias tentou entrar em contato com Ricardo. O telefone de Ricardo tocou várias vezes antes que uma voz arrastada e desconfiada a atendesse. "Quem fala?" perguntou Ricardo, a voz carregada de impaciência. "Elias Vasconcelos. A menina Isadora está comigo." Elias respondeu direto. Houve um silêncio do outro lado da linha, denso e carregado de hostilidade. "A Isadora? Como ela foi parar aí?" "É melhor você não estar aprontando nada, seu velho rico. Essa menina é minha responsabilidade. Ela tem que voltar para casa agora." A voz de Ricardo endureceu, revelando uma agressividade velada que confirmou as suspeitas de Elias. "Ela estava sozinha no seu portão a 20 graus. Acha que isso é responsabilidade, Ricardo?" Elias retrucou, o desprezo gotejando em suas palavras. "Não é da sua conta, Vasconcelos. Eu vou buscar a menina. Onde você está? Não tente me impedir. Ou eu chamo a polícia e digo que você sequestrou uma criança." A ameaça foi clara, e Elias sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Ele sabia que Ricardo não estava preocupado com Isadora, mas com o que a ausência dela poderia significar para seus esquemas. Elias hesitou por um momento. Ele poderia simplesmente entregar Isadora e se livrar do problema, proteger sua reputação, seu império. Mas algo o impedia. Os olhos de Lúcia, a boneca de pano, as histórias da Rua das Palmeiras. Ele se lembrou de seu filho, de como a culpa o havia corroído por anos.
Ele havia falhado em proteger a si mesmo da dor e havia falhado em proteger a si mesmo de uma vida de solidão. Agora, diante da fragilidade de Isadora, ele sentia que tinha uma segunda chance, um propósito inesperado. Você não vai levar a Isadora para lugar nenhum, Ricardo. Não por enquanto. Eu vou investigar o que aconteceu com Lúcia e com a mãe dela. E se eu descobrir que você está envolvido em algo sujo, eu juro que você vai pagar caro, Elias declarou, a voz fria e firme, com a autoridade de quem estava acostumado a comandar. O telefone ficou mudo do outro lado. Ricardo havia desligado. Elias sabia que havia acabado de declarar guerra. O risco era imenso. A elite de Curitiba, seus parceiros de negócios, seus amigos, todos virariam as costas para ele se ele se envolvesse em um escândalo envolvendo uma criança de rua e um parente de sua antiga vida na periferia. Ele poderia perder tudo o que havia construído. Mas a imagem de Isadora encolhida no portão, tremendo de frio, sobrepunha-se a qualquer cálculo de lucro ou prejuízo. Ele sentiu um calor estranho no peito, um calor que não era da lareira, mas que vinha de dentro. Naquele mesmo dia, Elias decidiu fazer algo que não fazia há décadas. Ele foi à Rua das Palmeiras. O bairro havia mudado, mas o espírito era o mesmo. Casas mais simples, crianças brincando na rua, o cheiro de comida caseira pairando no ar. Ele sentiu uma pontada de nostalgia e arrependimento. Ele havia fugido dali, mas uma parte dele nunca havia realmente partido. Ele procurou por antigos vizinhos, mas a maioria já havia se mudado ou falecido. Até que encontrou Dona Aurora, uma senhora de cabelos brancos que vivia na mesma casa há mais de 70 anos. Ela o reconheceu, embora com alguma dificuldade. Elias, o menino que virou doutor, ela disse com um sorriso gentil. Elias explicou a situação de Isadora, a morte de Lúcia e Ana e o envolvimento de Ricardo. Dona Aurora balançou a cabeça, os olhos marejados. Pobre Lúcia, ela sempre foi tão boa, e o Ricardo sempre foi uma sombra, um aproveitador. Ele nunca prestou, Elias. Depois que Lúcia adoeceu, ele se aproximou, não saía do lado dela. Mas não era por amor, era por interesse. Ele queria uma coisa só. Elias se inclinou, ansioso. O que, Dona Aurora? Ela olhou para ele com uma expressão de pena. Aquele terreno que Lúcia tinha bem no final da rua. Aquele que você sempre quis comprar quando era menino, para construir um prédio grande. Ela nunca vendeu. Dizem que vale uma fortuna hoje, e o Ricardo estava obcecado por ele. O ar pareceu rarear para Elias, o terreno. Aquele terreno que ele, em sua juventude, havia cobiçado com os olhos da ambição. Lúcia havia recusado vendê-lo, mesmo quando Elias se tornou rico e fez propostas milionárias. Agora, Ricardo estava atrás dele. Essa era a conexão. Essa era a virada que Elias precisava. Não era apenas sobre a herança, era sobre o passado, sobre o que Lúcia guardava e sobre a ganância que parecia seguir Elias como uma sombra, mesmo na vida dos outros. Ele sabia que a situação era muito mais complexa e perigosa do que ele imaginava, e que ele estava agora irremediavelmente envolvido. Isso era apenas a ponta do iceberg, e o que estava escondido debaixo da superfície era muito mais profundo e sombrio. A revelação de Dona Aurora atingiu Elias com a força de um soco. Não era apenas uma questão de proteger uma criança. Era um confronto direto com seu próprio passado, com a ambição desenfreada que o fizera esquecer Lúcia e a Rua das Palmeiras. O terreno que um dia ele cobiçara era agora o pivô de uma trama que envolvia a vida de sua neta. Neta. A palavra soava estranha, pesada e ainda assim assustadoramente real. Os olhos de Lúcia em Isadora, a boneca, as histórias, tudo se encaixava em um quebra-cabeça cruel, desenhado pelas escolhas que ele havia feito há décadas. De volta à mansão, Elias sentiu o peso da decisão. Proteger Isadora significava não apenas acolhê-la, mas enfrentar Ricardo. E isso, ele sabia, traria à tona segredos que ele preferia manter enterrados. Sua fortuna, sua reputação, tudo estaria em risco. Mas a imagem da menina, frágil e dependente, era um espelho da sua própria alma, desprotegida e carente de redenção. Ele não podia mais fugir. Aquele gelo em seu coração, que antes o envolvia,
Agora parecia começar a rachar sob o calor inesperado da responsabilidade e de um amor que ele não sabia que ainda era capaz de sentir. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Ricardo, furioso com a recusa de Elias em devolver Isadora, começou sua ofensiva. Ligações anônimas para o escritório de Elias, insinuando comportamentos inadequados com uma menor, foram o primeiro ataque. Em seguida, a mídia local, sempre ávida por um escândalo envolvendo a alta sociedade, começou a farejar a história. Elias, o magnata intocável, estava sendo arrastado para o lodaçal. Seus parceiros de negócios, antes tão solícitos, começaram a se afastar, a evitar seus telefonemas, a murmurar nos corredores da Bolsa de Valores. A elite da cidade, antes a quem ele pertencia, agora o olhava com desconfiança e julgamento. Ele estava sozinho, mas não se importava. Havia uma força maior o impulsionando agora. Elias sabia que precisava de ajuda legal. Contratou os melhores advogados da cidade para lidar com o que seria, inevitavelmente, uma batalha pela guarda de Isadora. Ricardo, por sua vez, acionou a vara da infância e juventude, alegando que Elias era um estranho na vida da menina e que ele, Ricardo, era o tutor legal. O processo era um atestado da hipocrisia de Ricardo, um homem que explorava a sobrinha e a mantinha em condições precárias, mas agora se apresentava como o guardião zeloso. Elias sentia a repulsa crescer, mas também a determinação. Enquanto a batalha legal se armava, Elias começou a observar Isadora com olhos diferentes. A menina, aos poucos, foi se soltando na mansão, explorando os vastos cômodos com uma curiosidade contida. Ela passava horas desenhando no chão da sala, com lápis de cor que Elias havia providenciado, ou lendo os poucos livros infantis que ele encontrou em uma estante empoeirada. Mas a boneca de pano estava sempre com ela, seu fiel amuleto. Elias notava a maneira como ela acariciava o tecido gasto, como murmurava segredos para a boneca antes de dormir. Aquele objeto simples era o elo mais forte de Isadora com sua mãe e sua avó, e, de certa forma, com seu passado. Uma noite, Elias a encontrou sentada na janela de seu quarto, olhando para a cidade congelada, assim como ele fazia em seu escritório. "O que você está pensando, Isadora?" ele perguntou, com uma ternura que surpreendeu até a si mesmo. Ela virou a cabeça, os olhos de Lúcia refletindo a luz da lua. A vovó dizia que as estrelas são janelas para outros mundos e que a mamãe está em uma delas. Ela apertou a boneca contra o peito. Ela também dizia que se eu me sentisse sozinha, era para conversar com a boneca, que ela sempre sabe o que fazer. Elias sentiu um nó na garganta. A sabedoria simples da criança contrastava com a complexidade de sua própria vida. Mas havia algo mais ali, uma pequena faísca de esperança. A cada dia que passava, a presença de Isadora dissolvia um pouco mais o gelo que envolvia Elias. Ele começou a ler para ela antes de dormir contos de fadas que ele nunca imaginou que voltaria a narrar. A risada da menina, leve e pura, ecoava pelos corredores da mansão, trazendo vida a um lugar que antes era um túmulo de luxo. Mas os pesadelos de Isadora persistiam. Ela acordava chorando, chamando pela mãe, pelo pai, pela vovó Lúcia. E sempre, sempre, ela se agarrava à boneca de pano. Elias, buscando uma forma de acalmar a menina, decidiu tentar consertar a boneca. O botão do olho estava solto e o vestido desbotado. Ele pegou uma agulha e linha de um antigo kit de costura de sua falecida esposa, um objeto que ele jamais pensou em usar. Enquanto costurava o botão com dedos desajeitados, notou algo estranho. Uma costura ligeiramente diferente na lateral do corpo da boneca. Não era a costura original. Era mais grossa, mais recente. Curioso, ele pegou uma pequena tesoura de unha e começou a desfazer os pontos com delicadeza. O que ele encontrou dentro da boneca o fez paralisar. Era um envelope pequeno, envelhecido, dobrado e selado. Dentro havia uma carta, escrita à mão em uma caligrafia familiar, que Elias reconheceu imediatamente como a de Lúcia. Suas mãos tremiam enquanto ele desdobrava o papel amarelado.
A data era de poucos dias antes da morte de Lúcia. O coração de Elias batia descompassado, um tambor de guerra em seu peito. A carta era uma confissão, uma denúncia e uma revelação que mudaria tudo. Meu querido Elias, começava a carta, e a voz de Lúcia parecia ecoar em sua mente. Se você está lendo isso, significa que Ricardo conseguiu o que queria. Ele nunca se importou comigo ou com Ana, apenas com o terreno. Aquele terreno que um dia você quis comprar para seus grandes prédios. Eu nunca o vendi, Elias. Não para você, não para Ricardo. Eu sabia que ele valeria muito, e eu queria que fosse para Ana e Isadora. Mas Ricardo falsificou documentos, manipulou meus papéis para ter acesso a ele. Ele acelerou a morte de Ana, Elias. Ele a envenenou lentamente para que o terreno ficasse para ele, já que Isadora ainda é criança e ele seria o tutor legal. Elias sentiu o sangue gelar nas veias. A visão de Ricardo, o parasita, o vilão, se tornou ainda mais sombria. Mas o que veio a seguir o atingiu como um raio, derrubando todas as paredes que ele havia construído em torno de seu coração. E tem mais, Elias. Algo que eu guardei por todos esses anos, por medo, por vergonha, e por saber que você havia mudado tanto. Ana. Ana não era filha do meu marido. Ana era sua filha, Elias, fruto do nosso amor, antes de você me deixar para construir seu império. Eu a criei sozinha, mas ela sempre teve seus olhos, seu jeito. Isadora não é apenas a filha da minha filha. Ela é sua neta. Sua neta, Elias. Cuide dela. Proteja-a do mal que existe no mundo e do mal que Ricardo representa. Ela é a última parte de nós. A carta escorregou das mãos de Elias, caindo no chão da mansão um mero pedaço de papel, mas carregado de um peso que poderia afundar um navio. Isadora, sua neta, a filha de sua filha, que ele nunca soube que existia. Um filho perdido, um neto encontrado. O arrependimento o atingiu como uma avalanche, um tsunami de culpa e dor. As lágrimas, há muito tempo secas, brotaram de seus olhos, escorrendo por seu rosto envelhecido. Ele havia renegado o amor de Lúcia, ignorado sua própria filha, e agora, diante dele, estava o legado vivo de seus maiores erros e de seu maior amor. A proteção de Isadora deixou de ser um ato de caridade ou de culpa. Tornou-se uma busca desesperada por redenção familiar, por justiça para Lúcia, para Ana e para a própria Isadora. Aquele terreno, antes um símbolo de sua ambição, agora era a chave para desmascarar Ricardo e honrar a memória de quem ele havia amado e abandonado. Elias sabia que, a partir daquele momento, ele não mediria esforços. Ele exporia Ricardo, mesmo que isso significasse desenterrar segredos de seu próprio passado na construção civil, envolvendo negócios obscuros e parcerias questionáveis que lhe renderam a fortuna. Ele arriscaria sua empresa, sua imagem pública e até sua própria liberdade. A cada passo para ajudar Isadora, ele não estava apenas arriscando o que tinha, mas reconstruindo o que havia perdido. O que aconteceu em seguida foi uma guerra, e Elias estava pronto para lutar. A carta de Lúcia, aquela revelação explosiva, transformou a dor de Elias em uma chama de determinação. Não era mais apenas sobre justiça, mas sobre redenção. Sua neta, Isadora, carregava em si o legado de um amor que ele havia traído e de uma filha que ele nunca conheceu. A partir daquele momento, Elias Vasconcelos, o magnata que se construiu sobre o concreto e o aço, dedicaria cada fibra de seu ser para expor Ricardo e proteger a única família que lhe restava. A guerra legal intensificou-se. Ricardo, ciente de que algo havia mudado na postura de Elias, redobrou os ataques. A mídia foi inundada com histórias fabricadas, insinuando que Elias era um velho louco, manipulando uma criança vulnerável para se apropriar de terras na periferia. Fotos antigas de Elias com Lúcia, da época em que eram jovens na Rua das Palmeiras, foram misteriosamente vazadas, distorcendo os fatos para sugerir um passado sórdido e um interesse escuso na herança de Lúcia. A elite curitibana, que antes o idolatrava, agora o via como um pária, um escândalo ambulante que ameaçava a reputação de seus círculos sociais. Elias perdeu contratos, amigos e a confiança de antigos parceiros.
O telefone do seu escritório parou de tocar, substituído apenas por mensagens de ódio e ameaças veladas. Mas a cada perda, Elias sentia-se mais leve, mais próximo de si mesmo. O peso do dinheiro e do status, antes tão importante, agora parecia insignificante diante do calor do abraço de Isadora, da sua risada inocente. Ele passava horas conversando com a menina, escutando suas histórias, observando-a. Isadora, por sua vez, florescia na mansão. O medo em seus olhos diminuía, substituído por um brilho de curiosidade e esperança. Ela ainda se agarrava à boneca de pano, agora remendada com carinho por Elias, um símbolo de sua nova conexão e da promessa de um futuro. A audiência judicial para definir a guarda de Isadora foi marcada. O tribunal estava lotado. Jornalistas curiosos da alta sociedade e alguns rostos familiares da Rua das Palmeiras, como Dona Aurora, preenchiam a sala. Ricardo, com um sorriso cínico, sentou-se ao lado de seu advogado. Um homem conhecido por sua agressividade em casos de família. Elias, acompanhado de sua equipe legal, sentou-se do outro lado, com Isadora ao seu lado, segurando a mão dele e a boneca de pano. O ar na sala era denso, carregado de expectativa e tensão. O advogado de Ricardo começou a tecer uma narrativa distorcida, pintando Elias como um homem cruel, que havia abandonado Lúcia e Ana para buscar fortuna, e que agora, em sua velhice, tentava manipular uma criança para se apossar de um terreno valioso. O senhor Elias Vasconcelos, disse o advogado com voz teatral, é um homem que trocou o amor por dinheiro. Ele não tem laços familiares com Isadora e está apenas usando a menina para seus próprios fins egoístas. Ricardo, por outro lado, é o tio, o único parente que esteve presente na vida da menina e de sua mãe, Ana, até o trágico acidente. Ricardo, com um olhar de falsa tristeza, acenava com a cabeça, confirmando cada palavra. Elias sentiu a raiva borbulhar, mas manteve a calma. Ele sabia que suas ações e não suas palavras falariam mais alto. O momento de Isadora testemunhar chegou. Ela subiu no banco, pequena e frágil, mas com uma dignidade surpreendente. Ricardo tentou intimidá-la com o olhar, mas Isadora, abraçando a boneca de pano, olhou para o juiz. O tio Ricardo não gosta da boneca, ela começou, a voz miúda, mas firme. Ele disse que ela era velha e feia, e que eu não podia mais brincar com ela. Ele queria me levar para um lugar onde ninguém me achasse, para ele poder vender a terra da vovó Lúcia. As palavras de Isadora atingiram a sala como pequenos trovões. O advogado de Ricardo tentou interromper, alegando que a criança estava sendo influenciada, mas o juiz o silenciou. Então foi a vez de Elias. Ele se levantou, sua figura imponente, mas agora com um brilho diferente nos olhos. Senhor juiz, tenho provas que desmascaram o senhor Ricardo e revelam a verdade sobre a morte de Ana e a herança de Lúcia. Ele entregou a carta de Lúcia, cuidadosamente autenticada por um perito, e documentos antigos que ele mesmo havia guardado sobre o terreno na Rua das Palmeiras, mostrando seu valor e o histórico de tentativas de aquisição de Ricardo. A voz de Elias ecoou na sala lendo trechos da carta. Meu querido Elias, Ricardo falsificou documentos. Ele acelerou a morte de Ana, Elias. Ele a envenenou lentamente. Ana era sua filha, Elias. Isadora é sua neta. A cada palavra, o rosto de Ricardo empalidecia. O silêncio na sala era quase palpável, quebrado apenas pela respiração tensa dos presentes. A bomba havia explodido. A revelação de que Ana era filha de Elias e Isadora, sua neta, chocou a todos. As insinuações de Ricardo se desintegraram. O advogado de Ricardo tentou uma última cartada, questionando a autenticidade da carta e a capacidade de Elias de ser um pai para uma criança que ele mal conhecia. Mas Elias, com uma dignidade recém-encontrada, respondeu: Eu cometi muitos erros em minha vida, senhor juiz. Abandonei o amor, fugi das minhas raízes e paguei um preço alto por isso, com anos de solidão e culpa. Mas a vida me deu uma segunda chance, na forma desta menina. Isadora é minha neta. Ela é a única ligação viva com as pessoas que eu deveria ter protegido, e eu vou protegê-la agora, custe o que custar. As provas de Elias eram irrefutáveis. Além da carta,
Ele havia reunido testemunhos de vizinhos antigos da Rua das Palmeiras, como Dona Aurora, que confirmaram a má índole de Ricardo e a manipulação dos bens de Lúcia. Documentos de hospitais e laudos médicos que Elias havia conseguido desenterrar com sua influência mostraram irregularidades no tratamento de Ana, corroborando a acusação de envenenamento lento. Ricardo, desmascarado, tentou fugir, mas foi contido e preso ali mesmo no tribunal, enfrentando acusações de falsidade ideológica, fraude e homicídio. O vilão havia caído, não pelo dinheiro, mas pela verdade. Com Ricardo fora de cena, a guarda de Isadora foi concedida a Elias. A mansão no Batel, antes um monumento frio à sua riqueza e isolamento, começou a se transformar. Mas Elias sabia que a verdadeira mudança não era nos móveis, mas em seu coração. Ele vendeu a mansão, desfazendo-se de um símbolo de sua velha vida. Com o dinheiro e uma nova perspectiva, ele comprou uma casa simples, porém acolhedora, na mesma Rua das Palmeiras onde tudo começou. Uma casa com um quintal grande e uma palmeira frondosa, que se tornaria o novo lar para ele e Isadora. Ele também usou parte de sua fortuna para criar uma fundação de apoio a crianças em situação de risco, batizada em homenagem a Lúcia. A Fundação Lúcia seria um refúgio para crianças como Isadora, um lugar onde o amor e a proteção seriam prioridade. Isadora, com o brilho nos olhos restaurado, encontrou a família que nunca teve, o amor de seu avô, a segurança de um lar e a liberdade para ser apenas uma criança. Ela brincava no quintal, seus desenhos coloridos agora enchiam as paredes da nova casa e o som de sua risada era a melodia constante que preenchia o coração de Elias. A última cena os mostrava no quintal, sob a palmeira frondosa no fim de uma tarde ensolarada. Isadora, mais crescida e radiante, corria pela grama, perseguindo uma borboleta. A boneca de pano, agora remendada e com um novo vestido feito por Elias, descansava na janela da sala observando a cena. Elias, sentado em um banco de madeira, observava sua neta. A vida era simples agora, mas cheia de um sentido que nenhum império de concreto poderia comprar. A riqueza que ele havia buscado por toda a vida não estava em contas bancárias ou propriedades, mas naquele sorriso, naquele abraço, na família que ele havia, de certa forma, resgatado. Elias Vasconcelos, o rei do Reino de Gelo, finalmente sentia o calor. A justiça pode demorar, mas chega, e a redenção é um caminho árduo que exige coragem para confrontar os próprios demônios. O verdadeiro valor da vida está na conexão humana, no amor que damos e recebemos, e no legado de esperança que construímos, não no dinheiro. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal. Eu prometo trazer histórias assim com frequência, para fazer seus dias um pouco mais leves. E me conta nos comentários de 0 a 10 que nota essa história merece. Eu leio tudo.